Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. 7h18 em Campos, de volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e de Dumas Baterias. E hoje, nesta quarta-feira de cinzas, dia 17 de fevereiro, feriado até meio-dia para o comércio e os bancos, né? E, portanto, até meio-dia, após o meio-dia, a vida começa a voltar ao normal dentro da pandemia, né? Do normal da pandemia. Ou seja, usando máscara, distanciamento, isolamento. Mas quanto mais a gente fala isso aqui, menos, é igual o filho, né? Menos ouve. Bom, mas o nosso papel a gente não vai desanimar e nem cansar de fazer nunca, que é orientação verdadeira. E nós estamos recebendo no programa de hoje, com muito prazer, o coordenador técnico do INEP, Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, economista Rodrigo Leão. Ele é coordenador técnico do INEP e também é pesquisador visitante do Núcleo de Estudos Conjunturais da Universidade Federal da Bahia. Rodrigo, primeiramente, muito bom dia pela sua presença, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Nesse meio feriado, né, mas para você que é trabalhador também começa cedo e não tem essa história. Bom dia, seja bem-vindo aí ao Folha no Ar, primeira edição. E logo no seu bom dia, eu vou colocar, acho que uma pergunta, é a pergunta-chave, para a gente começar a entender um pouco esses reajustes e os preços finais que são praticados. E se é possível a gente ter outros preços, né, bem mais acessíveis nos nossos combustíveis. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Obrigado pelo convite. Também já cumprimento aqui o Arnaldo, que está com a gente hoje. Queria agradecer vocês pela oportunidade. Como você falou, acho que todo trabalhador, quarta-feira de cinza já é dia de trabalho, então estamos aqui para conversar com vocês e, dentro do que eu puder, tentar ajudar a compreender essas questões em relação ao preço, ao petróleo, enfim, que é um tema que eu já estudo há bastante tempo. Bom, Cláudio, assim, para começar o nosso papo em relação ao preço, acho que a coisa, toda vez que eu discuto esse tema, eu gosto de dizer um pouco assim, quando a gente vai lá no posto de gasolina, quando a gente compra o gás de cozinha em casa para pôr no fogão, o que está naquele preço ali, né? Quando a gente paga lá no posto, hoje no Rio está 5, a gasolina está 5,60, 5,50, 5,70, né? Depende, eu tenho visto aqui na região, estou assustado que eu pagava 4,99 até o final do ano, agora já está 5,69, enfim. Então, o que está no meio daquele preço ali, né? Bom, o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha é composto basicamente de 4 elementos, tá? O que a gente chama de preço do produtor, que também tem uma parcela ali que é de quem importa o derivado, então, mas o grosso no Brasil é o preço da Petrobras, é o que a gente chama de preço do produtor, ele tem uma parte considerável daquele preço. Depois a gente tem uma segunda parcela que são os impostos. Então nós temos ali impostos federais e impostos estaduais. A gente tem na sequência o preço, no caso da gasolina, do etanol, porque o etanol é misturado, uma parte da gasolina tem uma mistura do etanol. E no caso do diesel, tem uma parcela também do biodiesel, que também é misturado ao diesel. E a gente tem as margens que a gente fala, né? Ou seja, a gasolina e o diesel e o gás de cozinha sai lá da refinaria da Petrobras ou vem de navio de algum outro país e o distribuidor e o posto tem as suas margens de lucro, então também as margens do posto e da distribuição compõem o preço que a gente paga
dos novos combustíveis, enfim, que a gente usa no dia a dia. Bom, Cláudio, então o que está acontecendo? Por que a gente está vendo esses aumentos, né? Quando a gente decompõe por esses 4 elementos que eu falei para você, o grosso do aumento do preço está nesse preço do produtor. Então, assim, tem uma parcela pequena de aumento do etanol e do biodiesel, eles também cresceram um pouco nesse período, e isso é uma coisa engraçada, né? A gente pode aprofundar depois, mas o próprio aumento do combustível faz com que o etanol e o biodiesel fiquem mais caros. Porque muitas vezes para transportar o biodiesel e o etanol você precisa usar diesel. Então, como o diesel fica mais caro, o etanol e o biodiesel também ficam mais caros. Exatamente. E tem também uma parcela pequena de aumento dos impostos, porque os impostos são uma alíquota. Ou seja, por exemplo, o gás de cozinha no Rio de Janeiro tem 12% de ICMS. Então, se o preço está R$ 60, 12% de R$ 60 é mais barato, é menos do que 12% de R$ 70. Como é uma alíquota, é uma taxa que incide sobre o valor final, toda vez que o valor final aumenta, o volume de impostos recolhido também aumenta. Mas quando a gente decompõe, então só para te dar um exemplo, de abril de 2020 a fevereiro de 2021, o preço do diesel aumentou 60 centavos o litro na refinaria da Petrobras e 6 centavos de ICMS. E o biodiesel aumentou 10 centavos. Então, ou seja, o grosso do aumento, ele está na Petrobras. A Petrobras, como eu falei, o aumento do preço, ele vai puxando os outros elementos também, né? Ele vai impactando nos outros. Mas é o preço da Petrobras que, de alguma maneira, acaba tendo um impacto mais relevante nessa elevação do preço. Então, assim, para a gente começar o papo e tentar um pouco contextualizar os aumentos, acho que é mais ou menos isso que está acontecendo hoje. Rodrigo, com relação a esse aumento, o que motiva, para o consumidor tentar entender, o que motiva esse aumento na refinaria? Você está falando, por exemplo, na refinaria o diesel aumentou cerca de 13 centavos por litro, passando para 2,24, segundo o último balanço da Petrobras, foi no dia 9 de fevereiro. Esse último aumento foi aplicado aqui no dia 9. Estou com a nossa matéria aqui da Folha aberta. A gasolina subiu cerca de 17, passou para 2,25. Você falou sobre essas taxas que vão incidindo aí, inclusive a margem de lucro. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. Mas eu queria saber, na origem, o que leva a esse aumento, nesse momento, de todos esses combustíveis, inclusive o gás de cozinha, que bate muito na classe mais baixa da população, né? Porque a classe alta normalmente tem até gás encanado, e isso que eu queria saber, a diferença de preço de quem recebe o gás encanado para o preço do gás de cozinha, mas antes, nas refinarias, o que motivou esse aumento? Bom, seguinte, o que acontece hoje é o seguinte, Arnaldo, a Petrobras adota desde 2016 uma política de preço que se chama PPI. O que é o PPI? PPI é o preço paridade de importação. Bom, vamos tentar explicar um pouco, facilitar para quem está nos ouvindo o que é esse tal desse PPI. Vamos imaginar que no Brasil a gente desistisse de produzir tudo aqui. Então não vamos produzir mais petróleo, não vamos produzir mais trigo, não vamos produzir mais nada, mas vamos comprar tudo lá de fora. Qual seria a cotação média do preço desses produtos importados? Tá? Seria X reais. Então nós vamos colocar no Brasil a X reais mais uma margem para aquela empresa que importar vender. Então, a grosso modo, o PPI é como se você praticasse no Brasil preços importados mais uma margem de lucro para as empresas. Tá? Então a Petrobras desde 2016 adota essa sistemática de reajuste de preços. Então o que acontece? No caso da Petrobras, como é que a Petrobras, quais são os componentes desse PPI que a Petrobras adota de lá para cá? Bom, ele é formado mais ou menos por 3 principais indicadores. Primeiro, tem um primeiro que se decompõe em 2, né? Primeiro é o preço internacional dos derivados do petróleo, tá? Em reais, ou o preço também do petróleo, enfim, a Petrobras faz uma média dependendo de cada mercado, mas
Então você tem o primeiro elemento, que é a cotação internacional do petróleo, ou seja, quanto é que está o petróleo lá da Arábia, quanto é que está o diesel nos Estados Unidos, enfim, ela tem uma média que ela não divulga, a gente não sabe exatamente como é que é essa média dessas cotações, mas ela utiliza as cotações de petróleo e derivados como um primeiro componente do PPI. O segundo componente é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio, como a nossa economia é em reais, né? A gente compra as coisas em reais, e os preços internacionais determinados, a maior parte deles em dólar, a gente tem que converter esses preços aqui para serem vendidos no mercado interno. Então, o segundo elemento é a taxa de câmbio. O terceiro elemento são os custos associados à logística de abastecimento. Ou seja, quando você importa um produto lá de fora, tem toda uma logística para ele chegar na distribuição, no posto e por aí vai. Então, esse é o terceiro componente do tal do PPI. Então, como a Petrobras adota essa política desde então, o que está acontecendo? Toda vez que alguns desses elementos sofrem grande variação, a gente sente aqui no mercado interno. Tá? Então, de maio para cá, o que a gente observou, a gente já vem num processo primeiro, no governo Bolsonaro, de desvalorização do câmbio. Não sei se você se lembra, até ficou famoso aquele episódio do ministro Paulo Guedes dizendo que acabou essa história das pessoas viajarem para Disney, não sei o quê, não sei se vocês devem se lembrar desse episódio. Então, assim, ele estava deixando claro ali que o câmbio ia continuar se desvalorizando e o governo não iria atuar para, de alguma maneira, ajudar na volatilidade cambial. Então, a gente já vem vivendo no Brasil há algum tempo essa desvalorização da taxa de câmbio, mas o grande episódio que acontece de 2020 para cá é o aumento das cotações do preço do petróleo e dos seus derivados. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar aqui um pouco do preço do barril do petróleo, mas ele é mais ou menos o que acontece com os derivados, com o diesel, com a gasolina. O preço do barril do petróleo começou em 2020 cerca de 60 e poucos dólares cada barril. Tá? Então, o barril do petróleo começou no ano de 2020 a mais ou menos 62, 63 dólares para cada barril. Bom, o que aconteceu quando veio a pandemia, o que houve? O preço, por conta, como as pessoas começaram a ficar em casa, enfim, a gente teve uma queda brutal de demanda, e no setor petróleo também, a gente pode depois, se vocês acharem conveniente falar disso, há uma série de disputas geopolíticas sobre quem vai cortar a produção, quem não vai. Então teve na época uma discussão importante, se Rússia iria cortar a produção, a Arábia Saudita, que são os grandes produtores mundiais, como é que os Estados Unidos também têm a produção crescendo e se comportar, enfim. Então tem uma disputa ali sobre o corte de produção de petróleo, que, vamos dizer assim, tornou esse processo de redução da oferta muito mais lento. Ou seja, as pessoas que compram diesel, gasolina, compram petróleo, a queda da compra de petróleo foi muito mais rápida que a queda da produção de petróleo. Esse movimento fez com que o preço do barril de petróleo desabasse lá fora. Né? Então, o preço cai para cerca de 18, 19 dólares o barril, em mais ou menos até abril, maio. Só que quando o mercado dá uma reorganizada, ele volta a crescer devagarzinho, mas vai crescendo. Tá? Então ele saiu de 19 e agora ele já está mais ou menos acima de 50. Chegou a bater 56, acho que agora está em torno de 53, 52. Então esse processo de elevação do preço do petróleo nesse período, dentro da política da Petrobras e do PPI, tem um impacto brutal. Então nós temos esses dois fatores, Arnaldo. Você tem primeiro a taxa de câmbio, que ela já vinha se valorizando, mas isso é muito potencializado pelo aumento das cotações de derivados, de petróleo lá fora. Então é isso que está puxando, a gente está vendo desde maio o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha crescer sem parar, por conta da sistemática adotada pela Petrobras, que, como eu falei para vocês no começo, acaba, pela estrutura de preço, estrutura tributária do Brasil, acaba de alguma maneira puxando
os demais componentes. Agora, o presidente Bolsonaro, recentemente, eu vi uma declaração dele lá no chamado cercadinho ali da imprensa, né, onde o pessoal fica ali, sobretudo a claque dele, né, para fazer aquela recepção, enfim. Ele chegou a falar que ele zeraria os impostos federais se os estados zerassem os impostos municipais para diminuir aí o preço do combustível. Esse desafio aos governadores. Do seu ponto de vista, isso é viável? Isso é possível que isso aconteça no país? Olha, Arnaldo, assim, nós estamos vivendo no meio da pandemia, a economia, eu não me lembro o último dado da previsão de queda do PIB, mas nós vamos ter uma queda brutal do PIB e vai ter uma queda brutal por conta da arrecadação. Isso, assim, do ponto de vista econômico, é uma completa insanidade você falar hoje que é possível o governo federal ou estadual zerar um imposto numa situação de crise fiscal brutal que nós estamos vivendo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. É algo completamente não factível, irreal você discutir hoje uma queda, zerar os impostos, tanto federais quanto estaduais, dos derivados. O próprio Paulo Guedes, e aí é muito curioso isso, né? Como o governo, a gente fez uma análise aqui no INEP sobre aquela coletiva, né? Depois daquela coletiva, não sei se vocês acompanharam na sexta-feira, que o Paulo Guedes fala que é muito complicado ele mexer qualquer centavo no PIS e COFINS, que são os impostos federais, porque cada centavo que ele mexe, o governo arrecada menos 535 milhões de reais por ano. Então, assim, o próprio governo, Bolsonaro falou isso, mas o próprio governo disse que eles teriam que fazer alguma manobra fiscal para reduzir 1 centavo de imposto. Então, assim, Arnaldo, eu vejo com muita dificuldade, que não significa que a gente não possa discutir, e aí é um outro debate, eu acho, a estrutura tributária dos preços. Se há possibilidade de aperfeiçoamento, de melhora, eu acredito que sim. Agora, zerar os impostos ou tentar corrigir o problema que a gente vem vivendo pelos impostos não é factível. Como eu falei para vocês, quando a gente olha, por exemplo, foi o que eu falei para vocês, o diesel aumentou nesse período, de abril até agora, cerca de 58 centavos. Tá? Os impostos federais não aumentaram, então não tiveram impacto, porque o imposto federal, diferente do ICMS, não é uma alíquota. Ele incide ou seja, é um valor fixo pelo litro. E os impostos estaduais, na média nacional, teve um aumento de 6 centavos. Então, assim, pouco mais de 10% do aumento foram os impostos, o resto são outras coisas. É o biodiesel, é o preço do produtor e por aí vai. Então, assim, mesmo que você corrija as distorções tributárias, que elas existem, você não vai resolver o problema que a gente está vivendo hoje. Então, acho que esse é uma questão importante. Se zerar, obviamente, zerar tem um impacto significativo, mas como eu falei para você, eu não vejo hoje que isso seja algo factível para a realidade econômica que a gente está vivendo no Brasil. Acho que é enfim, muito mais um discurso político do que algo economicamente factível. E qual seria o caminho para a gente reduzir, então, esse custo dos combustíveis? Porque eu vi uma declaração sua, foi feita uma pesquisa pelo próprio INEP, e o Brasil tem um dos combustíveis mais caros, desses combustíveis é o diesel, mais caros do mundo. Como é que a gente pode fazer e que caminho a gente deve percorrer para conseguir essa redução? Uma vez que, você respondendo ao Arnaldo aí, os impostos não são o problema da questão. Bom, Cláudio, a gente fez de fato uma pesquisa. O que a gente tentou olhar, na verdade, a gente tentou depois corrigir um pouco isso, assim. A gente tentou olhar, na verdade, a gente acha muito complicado comparar os preços, porque assim, são realidades econômicas muito diferentes, né? Então, muita gente falou assim, mas o preço lá na Inglaterra é muito mais caro, porque quando você compara é R$15 o litro. Mas isso tem a ver com o câmbio. Eu teria que fazer uma coisa que a gente chama paridade de poder de compra. O que a gente fez foi o seguinte, Cláudio. Quais países, a gente comparou alguns países e pegamos alguns países que têm estruturas diferentes, ou seja, países que não produzem petróleo, países que produzem petróleo,
países que consomem muito petróleo, países que consomem pouco petróleo. Pegamos uma lista aí de mais ou menos 12, 13 países para comparar onde houve mais aumento. Então não foi onde o preço foi mais caro, foi onde o preço mais cresceu. E de fato o Brasil está em segundo lugar nessa lista, só atrás da Alemanha, né? Então, ou seja, por que a gente quis fazer esse estudo? Para ver o seguinte: bom, será que de fato todo mundo está fazendo isso no mundo inteiro? Está todo mundo adotando essa política de repassar esses reajustes do preço lá fora? Não é isso que a gente observou. Então, assim, evidentemente, todos os países aumentaram o preço, então isso é uma trajetória inevitável, mas a questão aí está na intensidade desse aumento, né? Esse é o ponto importante. E aí, Cláudio, que eu acho que a gente já começa a responder um pouco a sua pergunta. O que seria possível se fazer? Como eu falei, seria inevitável que os preços aumentassem nesse período, porque o preço do petróleo aumentou significativamente. A gente já estava vendo no setor uma quebradeira já em maio, porque os preços estavam muito baixos. Então, alguma reação em termos de preço iria acontecer. A questão, de novo, é a intensidade e a periodicidade dos reajustes. Eu acho que esse é o grande problema dessa discussão. Então, assim, eu me lembro que a gente viveu algo mais ou menos parecido na crise lá de 2008, 2009. Para quem não se lembra, quem é mais jovem, né, a gente teve uma crise na economia mundial em 2008, 2009, que se iniciou com a quebra lá de um banco americano importante, o Lehman Brothers, que teve um impacto brutal na economia mundial, e a gente, no mundo do petróleo, viveu algo mais ou menos parecido. O preço desabou e depois ele vai voltando a crescer. O que a Petrobras fez naquela época, Cláudio, que ajudou a atenuar os reajustes? Eu acho que é um bom exemplo para a gente pensar aqui agora. Quando o preço desabou, a Petrobras não fez uma grande redução no preço aqui no Brasil. Ela reduziu um pouquinho. Então, eu não lembro os números agora de cabeça, mas só para dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que o preço lá saiu de 80 para 40. Então, o preço caiu pela metade. A Petrobras não reduziu pela metade o preço dos seus derivados. Ela reduziu um pouco, porque a Petrobras, e na época, anos depois eu fui trabalhar na Petros, que eu fui de pensão, eu discuti um pouco isso com a Petrobras, como é que eles fizeram na época. A Petrobras, na verdade, estava preocupada com o preço futuro, não com o preço atual. A Petrobras queria saber o seguinte: eu sei que essa queda de 40 ela é irreal. Esse preço vai parar onde? O preço vai ficar mais ou menos em 60, 70. Então eu vou reduzir esse preço agora e vou observar como é que esse preço vai se comportar lá na frente e vou aumentando de maneira espaçada aos poucos o preço no futuro. Então, assim, um comportamento que a Petrobras poderia ter adotado é de fazer reajustes mais espaçados ao longo do tempo, considerando o preço futuro do petróleo. Esse é o primeiro fator que eu acho importante. Uma outra questão importante, Cláudio, é que o Brasil hoje é um grande produtor de petróleo. Então, por que isso é importante para as pessoas? Muitas vezes a gente fala isso em entrevista, ninguém entende por que isso é importante. Vamos imaginar um país que só importa diesel. O país não tem uma gota de petróleo, não tem refinaria nem nada, não produz diesel. O que esse país é obrigado a fazer? Ele tem que comprar tudo do exterior. Então, a gente olhou, por exemplo, o caso da Áustria, é um caso próximo disso. A Áustria tem que comprar todo o petróleo dela lá fora. Então, para a Áustria, é impossível que ela não adote o PPI, porque ela só compra pelo preço importado. Quando eu expliquei para vocês que eu falei, mas vamos imaginar uma economia que não tenha produção nenhuma. É o caso da Áustria. Então, a Áustria tem que comprar petróleo de fora. A Áustria não tem petróleo. Logo, ela compra pelo preço externo, preço da importação. Então, a Áustria tem que repassar esse preço, ela não tem o que fazer. Um país que produz petróleo, ele não precisa comprar muito petróleo lá de fora. A gente hoje no Brasil refina mais ou menos, as nossas refinarias usam mais ou menos cerca de 90 a 92% de petróleo nacional. A gente precisa de muito pouco petróleo de fora para poder refinar e produzir derivados no Brasil. Então, o componente de custo da Petrobras, ele pode ser mais utilizado para poder reajustar os preços. Porque a gente tem uma estrutura interna de quase autossuficiência de petróleo no Brasil. Evidentemente, você tem que importar um pouco de derivados, então isso também afeta, mas a gente teria condições, nós temos uma estrutura industrial de petróleo capaz também de ajudar a gente a suavizar esses reajustes.
que eu estou querendo dizer com isso, Cláudio? Estou querendo dizer o seguinte, para resumir. A gente tem que, em alguma medida, acompanhar o preço internacional, mas pela estrutura produtiva e por outros instrumentos, você poderia fazer esse acompanhamento de maneira muito mais suave. A gente não precisaria fazer um reajuste tão grande e tão rápido num período tão curto. Você poderia, ao longo de, às vezes até a Petrobras, uma vez mostrou um gráfico interessante isso. Entre 2002 e 2011, a Petrobras ganhou na média com o preço de derivados. Ela não teve perda. Porque ela fazia uma política de longo prazo, olhando os anos. Bom, eu fiquei aqui um ano perdendo, então agora eu vou tentar recuperar, por exemplo. Até para a gente assim, sair daquele período que houve um período que segurou o preço, estou falando do período anterior àquele. A gente teve um período em que a Petrobras fazia uma política olhando para o preço para frente, e que a gente não, por exemplo, naquela época a gente dependia mais de importado, a gente só refinava cerca de 70%, 75% do petróleo nacional. Então eu acredito, Cláudio, que utilizando a nossa estrutura industrial e utilizando outros instrumentos, seria possível a gente ver reajustes bem mais suaves daqueles que a gente viu nesse período de maio a janeiro desse ano. Rodrigo, qual o peso da pandemia nesse cenário, né? Você falou aí sobre pressão no mercado internacional, ao quanto que a pandemia, e até mesmo para explicar a questão de oferta e demanda, porque parece que é o contrário, né? Porque diminuiu a circulação de veículos, pelo menos no período do início da quarentena, lá atrás, então havia aí uma oferta maior de combustível do que o que era absorvido pelo mercado, mas o que se viu posteriormente foi o aumento do preço de combustível, o que, na lógica do comerciante local, por exemplo, seria o contrário. Se ele tem um produto em excesso, ele deveria diminuir o preço. Então, assim, como que a pandemia influencia nesse contexto todo e por que aumentou ao invés de diminuir quando a oferta era maior do que a demanda? Vamos lá. O que aconteceu? A gente tem que olhar, Arnaldo, um pouco, acho que olhar a pandemia de longa duração. É difícil a gente olhar agora, nós vamos perder alguns eventos importantes. A pandemia, na verdade, começa no mundo desenvolvido, ou no mundo, enfim, não desenvolvido, mas no mundo desenvolvido e também na Ásia, que é o centro do consumo mundial de petróleo, em outubro de 2019. Agora a gente chegou aqui no Brasil em fevereiro, março, né, que a gente começou a fazer as políticas de contenção, ainda assim muito frouxas naquele período, mas o mundo lá fora começou no final de 2019. Então o que aconteceu ali foi o seguinte, vamos tentar colocar em números talvez já mais fácil. O mundo hoje consome mais ou menos, consumia 100 milhões de barris de petróleo por dia. Então para as pessoas terem uma ideia, cada barril 160 litros mais ou menos, tá? Então esse era o consumo do mundo. O mundo consumia 100 milhões de barris de petróleo e produzia 100 milhões de barris de petróleo. De uma hora para outra, o preço, a demanda desabou. Saiu de 100 milhões, as estimativas é que chegou a algo menor que 80 milhões. Então naquele período, Arnaldo, aconteceu o que você falou. O preço do barril de petróleo desabou ali. Chegou ao ápice da queda em abril. Chegou a 18, 19, ou seja, ele saiu, como eu falei para vocês, ele estava em torno de 70 em outubro de 19 e chega a mais ou menos 18 em abril, maio. Ou seja, o preço despencou naquele período. E ali teve um processo, como eu falei para vocês, mais lento de ajuste da oferta. O mundo produzia 100 milhões também. Mas ele não caiu para 75, porque o mundo começou a brigar. Quem que vai reduzir esses 25 milhões? Vai ser a Arábia, vai ser os Estados Unidos, vai ser a Rússia, quem que vai fazer? Porque, ou seja, reduzir a produção significa abrir mão de dinheiro. O país que topasse, não, eu vou reduzir 25 milhões, esse cara está abrindo mão de divisa. De países que, de maneira geral, dependem de petróleo, né? Então teve um ajuste muito lento. Os cortes que foram feitos, na verdade, nem chegou a equilibrar a queda da demanda. Então teve formação de estoque muito grande e por aí vai. Bom, só que o que aconteceu, Arnaldo? Aos pouquinhos a economia foi se recuperando. Tá? Então, ou seja, esse 75 começou a crescer. Nós terminamos o ano em torno de 92, 93 milhões de barris dia. Menos que o 100, mas muito maior que o 75. Então, nesse processo de recuperação da demanda, e também os produtores começaram a fazer pressão, porque quando o preço chegou a 18 dólares, não sei se vocês se lembram, o Trump
ligou para o sheik árabe lá reclamando que ia quebrar a indústria americana todinha de petróleo. Então, assim, os preços também muito baixos começaram a gerar uma pressão e um início de quebradeira de várias indústrias no mundo inteiro de petróleo. Então, o que começou a acontecer? Por conta desse fenômeno, e o petróleo, diferentemente do que você deu exemplo do comerciante, né? Ele é uma commodity global que poucos países determinam o preço. Então, vamos dizer assim, é um clube de alguns países e do mercado financeiro que determina o preço do petróleo. Na prática é isso. Então, no mundo inteiro, tem 20, 30 agentes, atores, que definem o preço. É disso que nós estamos falando. Então, imagine vocês que, às vezes, numa sala, juntando 30, 40 pessoas, eles decidem qual vai ser o preço do petróleo. Mal comparando, é mais ou menos isso. Então, o que aconteceu? O preço ali começou a se recuperar, primeiro, porque as condições de oferta e demanda começaram a mudar, tá? E porque esse clube de países e, enfim, de agentes começaram a ficar com a corda no pescoço por conta do preço muito baixo. Então, Arnaldo, o que a gente está vendo é o seguinte, de maio para cá o preço está aumentando por conta desses fatores internacionais, o que não necessariamente coincide com a economia brasileira. Na pandemia, que começou mais tarde, a gente sentiu os efeitos da pandemia depois. Então, assim, o movimento de oferta e demanda e da geopolítica do petróleo foi num ritmo diferente do que a gente viu na pandemia no Brasil. Então, a gente começou a sentir o auge da pandemia aqui, deve ter sido agosto, talvez, quando lá fora o preço já estava aumentando. Por isso que deu esse descasamento. As pessoas estavam falando, todo mundo parou de comer, de se locomover, está em casa, não está usando carro, e o preço do petróleo está aumentando por causa de quê? Então é isso, o movimento global foi diferente da pandemia, né? A gente viu aí, né, vocês comentaram no começo do programa, mas os países também lá fora foram muito mais rigorosos com a pandemia, então eles começaram a tentar retomar a atividade econômica mais cedo. O Brasil parou mais ou menos, também está voltando mais ou menos, está uma coisa confusa, está num ritmo diferente do mundo, ou seja, a gente nem parou e nem recomeçou direito. E nós vamos ficar nessa coisa provavelmente por um tempo. O mundo lá fora não, ou seja, a China foi lá, trancou todo mundo em casa durante 4, 5 meses e foi voltando aos poucos. Se tem um foco de novo, eles trancam tudo de novo e por aí vai. Então essa diferença que aconteceu lá fora e aqui explica um pouco porque esse estranhamento nosso. Mas na verdade tem uma melhora de condição de oferta e demanda lá fora que isso ajuda a explicar. Agora, de novo, a gente precisava repassar esses preços para cá, essa discussão de fundo, Arnaldo. Precisava repassar as condições de oferta e demanda lá fora no Brasil? Acho que esse é o debate que hoje tem que ser feito. Bom, são 7 horas e 50 minutos. Rodrigo, só para fechar esse bloco, pode ser bem curtinha a resposta, fica à vontade. No caso do barril do petróleo, tá $80, $100, como chegou em 2012, 2013, se não me falha aqui, e em 2014 veio para $38, uma queda assustadora também. E aí abriu-se uma crise gigantesca aqui na região, no Brasil, e essa coisa de novo, né, daquela quebradeira. E aí eu penso, não seria melhor então ser, nesse caso aí, nesse momento, ser só importador ao invés de produtor? Pois é, Cláudio, sendo rápido também, se a gente fosse importador, a gente não tinha alternativa. Não tinha o que fazer. Se a gente importasse, o que acontece? Você pegou um exemplo que o preço caiu. Então, nesse cenário, legal, o preço caiu, a gente importa, não paga menos. Só que o preço volta. Ele caiu para 38 e voltou para 70. A gente, então, ia ter que importar tudo mais caro de novo. Então, assim, quando você produz petróleo, Cláudio, você tem a possibilidade de ter alternativa. Então, assim, o preço, é importante deixar claro, sempre o preço internacional daquele seu insumo é fundamental. Agora, quando você tem refinaria, você tem uma estrutura de distribuição, você tem alternativas para momentos de grandes choques. Então, quando o preço desaba ou o preço do maior produto explode, quando você tem estrutura de custo própria, você depende menos do produto internacional, você fica muito refém, você não fica tão refém dessa lógica. Então, assim, para tentar ser breve na minha resposta, enfim, eu acho que é um pouco isso. Qualquer estrutura econômica, claro, que a gente tem capacidade nacional de fornecer,
A gente sofre menos com volatilidade do câmbio, sofre menos com a produção, com o preço internacional daquele bem, sofre menos com condições de oferta e demanda lá de fora. Então você vê, a gente, por exemplo, que é um produtor forte de trigo, né, enfim, de soja, de soja, enfim, a gente sofre menos de grãos, a gente sofre menos com volatilidade porque a gente é um grande produtor. A China não tem o que fazer, ela tem que comprar a soja de fora, eles têm que seguir o preço internacional, enfim, o câmbio deles e tal, eles estão mexendo essas coisas lá. Mas não tem que fazer em relação ao preço, né? Então, assim, se você ganha mais autonomia, Cláudio, quando você tem uma estrutura como a gente tem no Brasil. Não tem a dúvida que produzir é o grande negócio, né? Mas há uma instigada aí nesse raciocínio. Bom, são 7h53. A gente faz um breve intervalo. Daqui a pouco, Arnaldo, as perguntas também dos ouvintes. Tem a participação aqui no streaming, no Face e também no WhatsApp do programa, no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões. 7h53, você está ouvindo aqui pela Folha FM, o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e também de Dedumas Baterias.